Vamos lá, pessoal. Então, estou de volta, hein? Sexto bloco da correção da prova do INSS, tá? Então, essa é a penúltima aula da correção da prova. Só falta mais uma, a gente finaliza essa correção, tá? Lembrando que estou falando aí do caderno Alga, tá legal? Então, caderno Alga para quem está acompanhando ali. Então, a gente começou no último bloco, a gente finalizou ele falando do BPC. Então, a gente continua agora tratando da Lei de Assistência Social, tá? Do BPC, foram aí aproximadamente 15 questões. Então, vamos varrer essa parte no vídeo de hoje, tá? Se está gostando, não se esqueça, dá um like lá, dá um tapazinho lá no like, se inscreva no canal, toca o sino que postei o vídeo, você automaticamente já recebe, tá? E já acompanha. Então vamos lá, questão número 101, já caminhando aí na reta final, hein? No caso de morte do beneficiário do BPC, seus familiares são obrigados a informar tal fato ao INSS, situação em que o pagamento do benefício cessará. Então os familiares, ele tem que informar tal fato, cessa o pagamento ou isso vira pensão? Se você olhar o finalzinho da última aula, um dos tópicos que eu ditei como importante é o quê? Esse benefício ele não deixa pensão, ele morre com o beneficiário, tá? Então ele vai cessar com a morte do beneficiário. E aí, tem que informar o INSS? Olha o que diz aqui o artigo 48. O artigo 48, inciso 1, parágrafo 1º do decreto, ele diz o quê? Exatamente isso, pessoal. Então, se você falar nesse texto, ele fala, ó, acabou o benefício, tem que informar imediatamente. Por quê? Porque o benefício tem que ser cortado. Esse benefício ele não gera pensão. Então, o INSS tem que ser avisado para que aconteça ali a sustação do benefício. Tá? Lembro mais uma vez, esse benefício ele não gera pensão, e esse benefício ele não dá direito ao abono anual, ao 13º. Então, não vai ter direito ao 13º final do ano e não vai ter direito à pensão. Tá? Então, o item 101 está certo, o INSS tem que sim ser avisado. 102. Julgue o próximo item com base na Lei 8742 de 93 e a nossa Lei de Assistência Social, que dispõe sobre a organização da assistência social. 102. O Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Então, agora duas questõezinhas, uma envolvendo o CRAS e uma envolvendo o CREAS. Tá? Foi a novidade aí nesse último concurso, que ainda não tinha aparecido nada nesse sentido nas provas anteriores. Tá? Muita gente aí foi pego desprevenido. Mas as questões eram tranquilas, não tinham um grande grau de dificuldade, não. Então, olha só. O Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, é uma unidade de base estadual e tem por finalidade atender a população de baixa renda e as pessoas que estejam submetidas ao cumprimento de pena de reclusão. Pessoal, já não vou nem até aqui a parte final. Então, olha só. O CRAS, ela é uma unidade de base estadual? Sim ou não? Então, cabe a gente saber sobre o CRAS e o CREAS. O CRAS ele atua na menor porção. O CREAS ele atua na maior porção. Então, olha só o que eu botei aí do CRAS. Ó. Ele é uma unidade pública municipal. Então, na menor porção a gente tem o CRAS, município, e estadual ou regional a gente tem o CREAS já trabalhando uma área maior. Tá? Então, já estava aí de cara o erro da questão. O CRAS trabalha na menor porção, o CREAS numa porção maior, numa porção estadual ou regional. Então, olha só, CRAS, Unidade Pública Municipal de base territorial localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica à família. Eu já nem continuei com o resto da definição de cima, tá, pessoal? Pelo início ali a gente já matava a questão, você tem que estar bem treinado nesse tipo de coisa, principalmente se for CESP, né, pessoal? Ah, mas é uma coisinha de nada? É uma coisinha de nada, mas que você ali, se você olhasse na hora e lembrasse que o CRAS está na menor porção e o CREAS está na maior, você de cara, você já nem continuava a leitura. Você já eliminava ali o item e já partia para a próxima, já corria para o abraço, tá? Então, o item está errado, pela razão já exposta. 103. O Centro de Referência Especializada de Assistência Social, o CREAS, agora o maior, o que cuida de uma área territorialmente maior, constitui unidade que presta serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social decorrente de violação de direitos. Agora, ele não trabalha a parte de área de atuação, como foi na questão anterior. Ele quer saber aonde atua, qual é o foco. Então, está certo isso aqui? Vamos dar uma olhada. Ó. O CREAS está lá no artigo 6º-C da nossa Lei de Assistência Social. Ó. Unidade Pública de Abrangência e Gestão Municipal, Estadual ou Regional. Ele pega o maior, como eu acabei de dizer, ó, o CRAS está no menor.
O CREAS ele vai pegar de município, estado e região. Ele aumenta o seu alcance. Destinado à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social. Exatamente o que diz lá na questão. Por violações de direito ou contingência que demandam intervenção especializada da proteção social especial. Então, veja que o CREAS ele é mais amplo e pega exatamente o que está ali na questão. Tá? Ele copiou, colou ali as informações da questão. O item 103 ele está certo. Então, recapitulando, na menor parte, o CRAS, ali atrelado no município. O CREAS vem, encampa o CRAS, município, aumenta a sua área de atuação, estado e regional. E regionaliza, tá? Então, ele é bem mais amplo ali o espectro de atuação dele. O item está certo. Questão 104. A política de assistência social tem como objetivos, entre outros, a promoção da integração do cidadão no mercado de trabalho e o amparo às crianças e aos adolescentes carentes. Então, olha só, essa lei de assistência social, logo no início dela, ela traz alguns conceitos e ela traz objetivos e diretrizes. E é isso que ele está trabalhando aqui, em especial os objetivos. Então, você tem que ir lá e dar uma olhada em quais são os objetivos dessa lei, quais são as diretrizes. Ela também traz princípios. Quais são os princípios? Tem. Você tem que saber os princípios, tem que saber os objetivos, tem que saber, não tem que fazer, tá? Para passar, tem que pagar o preço, tá, pessoal? E vale a pena pagar esse preço, esse concurso é muito bom. Então, vamos lá. A assistência social tem por objetivos, eu não vou ler nem todos os objetivos aqui, tá, pessoal? Depois fica a leitura para você, pausa o vídeo aí, se você quiser dar uma leitura, ou dar uma leitura na lei depois, lá no artigo 2º. Eu já vou direto no item da questão, ó. Então, lá na letra B, ó. Então, ele começa no 1. Ó. A proteção social que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente. Então, ele já vem na letra B e na letra C. O amparo às crianças e aos adolescentes carentes e a promoção da integração ao mercado de trabalho, que foram os itens ali abordados na questão, né, pessoal? Com isso, o item 104 ele está certo. Tá? Então, faz parte sim dos objetivos. Tá? Então, recapitulando para você, você depois vai ter que ir lá na lei e fazer o quê? Estudar os objetivos, estudar as diretrizes e estudar os princípios. Tá? Conhecer bem esses 3 conceitos. Seguindo, questão número 105. A assistência social organiza-se por meio de um conjunto de serviços e programas que são estratificados em ações de proteção social básica, ações de proteção social secundária e ações de proteção social terciária, sendo que essa última é direcionada para pessoas em situação de violência. Então, é essa a área de atuação da assistência social? Básica, secundária e terciária? Ou não? Então, olha só o que diz a lei é bem simples, pessoal. A lei de assistência, ela cuida do quê? Da proteção básica e especial. Não tem nada de estratificação secundária, terciária, quaternária, não tem nada disso, pessoal. Ela vai cuidar daquilo que é básico e daquilo que é especial. E acabou. Por isso, esse item está errado. Tá? Ela cuida do básico e ela cuida do especial. Repara aí que ele começa a estratificar essas palavras meio diferentes, você já pode desconfiar. Ou pode olhar e falar, pô, tem alguma coisa errada aí. Tá? Então, vamos para a próxima. Em relação às instâncias deliberativas, agora o nosso SUAS, que é outro órgão aí também muito importante. Julgue os itens a seguir à luz da Lei 8.742 de 93, a nossa lei de assistência. Então, vamos lá. 106, situação hipotética. Então, aquele modelinho CESP, né? Situação hipotética e assertiva. Então, vamos lá. O Senais, por decisão da maioria simples de seus membros, aprovou a proposição ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão de alteração dos limites de repasse mensal dos benefícios previstos em lei. Assertiva. Nessa situação, a aprovação da proposição ocorreu em conformidade com o que estabelece a Lei 8742? Pessoal, as decisões no Senais são por maioria absoluta. Tá? As decisões aqui, nesse caso, vão se dar por maioria absoluta. Por isso está errado. Nós estamos lá no artigo 39 da Lei 8742. Tá? Então, lá no artigo 39 fala de decisão por maioria absoluta. Então, repare que é um texto grande, ele troca ali uma palavrinha, se você for desavisado ou não tiver atenção ali, você vai passar batido. Se não tiver estudado, não vai saber, aí não tem como, né? Tá, pessoal? Mas essa decisão ela vai se dar por maioria absoluta, por isso o item 106 ele está errado. Vamos para a próxima, item 107.
Os conselhos estaduais de assistência social e os conselhos municipais de assistência social, instâncias deliberativas do SUAS, têm caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil. Eu costumo dizer, pessoal, no presencial, que no âmbito da assistência social, todos os órgãos, todos os colegiados, tudo vai ter composição paritária. Vai ser tudo metade do governo, metade da sociedade, tá? Dividido de maneira igual. Então, em prova, quando se falar de assistência social, já fica atento. Pô. Vai ter composição paritária? Tem que ter composição paritária, tem que ser igual para os dois lados, tanto para o governo quanto para a sociedade civil. Tá? Então, olha o que eu botei aí. As instâncias deliberativas do SUAS têm caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil. Tá? Tanto município, estado, DF, tudo vai ter composição paritária. Metade do governo, metade da sociedade. Isso vai se dar sempre nessa parte de assistência social, tá? Então, a regra vai ser sempre essa. Questão de número 108. O SENAS, que é o Conselho Nacional de Assistência Social, instância responsável pela coordenação do PENAS, é presidido alternadamente pelo ministro da Previdência Social e por um representante eleito da sociedade civil, sendo de 2 anos o mandato do seu presidente permitida a recondução. Vamos lá, pessoal. O SENAS é composto de 18 membros. Já disse que em âmbito da assistência social, a composição vai ser paritária. Metade do governo, metade da sociedade civil. Como fica a presidência desse órgão? Vai haver alternância na presidência? Vamos dar uma olhada. Ó. O Conselho Nacional de Assistência é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus membros para mandato de 1 ano, permitida uma recondução. Então, a única amarra legal é que o presidente esteja ali, seja um dos 18. Não há obrigatoriedade de haver alternância entre um do governo, um da sociedade civil, ou seu ministro da Previdência, coisa desse tipo. Tá? Então, tem que ser um dos 18, seja ele membro do governo ou seja ele dentro da sociedade civil. Tá? Por isso, esse item está errado. Seguindo, o SENAS tem caráter paritário, como eu acabei de dizer, né? São 18 membros. Metade dos seus membros são representantes governamentais e a outra é composta por representantes da sociedade civil. Certo ou errado? Então, vamos dar uma olhadinha aí também. Ó. Então, a gente tem aí os 18 membros, como eu acabei de dizer, 9 representantes do governo, mas olha que observação interessante. Um tem que ser do Estado e um do município. Dentro desses 9, a gente tem um representante do Estado e um do município. E 9 representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência e dos trabalhadores do setor, escolhido em foro próprio, sob fiscalização do Ministério Público Federal. Tá? Então, essa área de assistência ela é muito sensível, ela é muito peculiar, pessoal. Daí a necessidade de a gente ter um equilíbrio de forças, tá? De maneira que não pendule para um lado ou outro. Por isso, essa necessidade de ser paritário, de ser igual, tá? De haver um equilíbrio ali. Tá? Então, esse tópico aí também é muito importante, por isso o item 109 está certo, há uma composição paritária. Tá? Lembrem-se, pessoal, todos os colegiados, pensem, os colegiados em âmbito assistencial, eles têm como característica equilíbrio de força, uma composição paritária, metade do governo, metade da sociedade civil. Vamos finalizar esse penúltimo bloco com a nossa última questão. Compete ao QNAS aprovar a PENAS, assim como convocar ordinariamente a cada 4 anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação de assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema. Então, isso é competência do SENAS, pessoal? A competência do SENAS está lá no artigo 18, pessoal. Então, se a gente for lá no 18, vai ter lá um rol de competências do SENAS. Essas aqui são 2 delas. A do inciso 1 e a do inciso 6. Ainda tem a 2, 3, 4 e 5. Então, sucinto você que dê uma olhada lá nessas competências. Elas também são muito importantes para fins de prova. Por isso, aqui a questão 110, o item está certo, pessoal. Está sim dentro da competência. Ele só foi lá no 18, pegou o inciso 1 e 6 e carregou para a questão sem nenhuma especificidade. Uma questão ali mais de decoreba mesmo. Tá legal? Espero que tenham gostado, tá? Caminhamos aí nesse penúltimo bloco, e no próximo vídeo a gente finaliza a correção da prova do INSS. Eu acho que muito importante para a sua revisão e na sua preparação para esse concurso aí, que vai ser um concurso gigantesco, com muitas vagas, e eu estou torcendo por você. Até a próxima.